Bom, então temos mais uma atividade que está sendo proposta aí para complementar o nosso segundo bimestre. Temos aí uma nova bateria de exercícios e aqui nós temos então a primeira questão. Esta questão aqui, que logo eu irei resolver, vai te ajudar na primeira questão do teu exercício. Ela fala assim: um objeto recebe 600 calorias por segundo durante um aquecimento que demora 10 segundos. Supondo que a temperatura sofreu um acréscimo de 5 graus Celsius, determine, letra A quantidade de calor absorvida pelo objeto. Como é de praxe, toda vez que nós vamos resolver qualquer tipo de exercício, seja em física ou seja em química, primeiramente, vamos então verificar o que deve ser calculado e os dados que o problema está informando. Então aqui na nossa letra A foi pedido para obter a quantidade de calor. A quantidade de calor é representada pela variável Q. Logo em seguida, o problema expõe alguns valores. Então você tem lá 600 calorias por segundo. Já sabemos que esse valor corresponde ao fluxo calorífico. Fluxo de calorífico ou fluxo de calor, que vai ser representado pela letra grega φ. Tá aqui, 600 calorias por segundo. Logo em seguida nós temos aí 10 segundos. 10 segundos corresponde ao tempo, representamos por ΔT minúsculo. Tá? Então ΔT se diferencia entre ambos aqui, tá? Entre o tempo e entre a temperatura. Então no caso do tempo é representado por T minúsculo e a temperatura por T maiúsculo. Logo em seguida temos aqui 5 graus Celsius. 5 graus Celsius é chamado de acréscimo. Acréscimo nada mais é do que uma variação de temperatura para mais. Então você vai representar por ΔT, no caso ΔT maiúsculo. Beleza, já sabemos quem é quem. Agora vamos então para a escolha da fórmula. A fórmula que deve ser escolhida deve contemplar pelo menos 2 desses dados que foram informados no problema, para podermos então determinar o que está sendo pedido. Como aqui é pedido para você determinar a quantidade de calor, então devemos optar por uma fórmula em que apareça a quantidade de calor, apareça o fluxo que foi dado no problema e apareça também o tempo. Então é a definição de fluxo de calor que nós vamos usar. Bom, sendo assim, então vamos lá para a substituição. Cada um no seu devido lugar. Então aonde era φ, agora vai ser 600. O Q é o que eu estou procurando, vou repetir. No lugar do ΔT, esse ΔT aqui de baixo é o tempo. No caso, vai ser quem? 10 segundos. Feito isso, vamos então para as contas. Como embaixo do 600 não tem denominador, eu vou completar com 1 e em seguida eu vou resolver essa proporção, né? Aplicar a velha lei, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 1 daqui de baixo vezes Q vai dar o próprio Q. 600 aqui de cima vezes o 10 que vai dar 6.000. Logo chego à conclusão que a letra A se resume em 6.000 calorias. Ainda temos também a letra B. Na letra B vamos obter a capacidade térmica. A capacidade térmica é representada pelo Czão. Capacidade térmica que deve ser obtida sempre em caloria por grau Celsius. A capacidade térmica ela tem uma fórmula específica para realizar o seu cálculo. Então, essa capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Essa variação de temperatura, no caso, vai ser aquele acréscimo que foi indicado lá no problema. Bom, capacidade térmica é o valor do C, então eu vou repetir. Essa variável Q é o dito valor que eu achei lá na letra A, que é quanto? 6.000. No lugar do ΔT, não é mais o 10, mas sim o 5, porque aqui se trata de quem? Da variação de temperatura. Então, substituindo por 5, vai ficar então 6.000 dividido por 5, que vai dar 1.200. 1.200 calorias por grau Celsius. Então, esta é a letra B.